Olá a todos e a todas. Gostaria de começar por agradecer o convite para participarmos no CONAT Edu 4.0, Congresso Virtual de Tecnologias na Educação. O meu nome é António Quintas Mendes, sou professor na Universidade Aberta de Portugal, que é uma universidade de educação à distância e atualmente é uma universidade de educação online, portanto educação virtual, e a minha experiência centra-se sobretudo nas questões do desenho de aprendizagem, do desenho instrucional, nomeadamente no desenho de cursos online e também no desenho de sistemas de educação à distância. Gostaria, antes de começar a nossa intervenção, de passar para a apresentação dos meus colegas de comunicação, nomeadamente o professor Pedro Cabral e a professora Rosângela, e depois retomarei a nossa comunicação. Olá a todas e a todos, como o meu colega referiu, o meu nome é Pedro Cabral, eu também sou docente na Universidade Aberta de Portugal. E o meu interesse na área de e-learning já começou há alguns anos, em 2007, quando iniciei exatamente um mestrado totalmente à distância pela própria Universidade Aberta. Desde então que o meu foco de interesse tem sido na área das tecnologias da educação, mas ultimamente tem-se focado no desenho de cursos totalmente à distância, com uma componente online, e também na interação em ambientes virtuais de aprendizagem. Espero que aquilo que trazemos aqui possa ser interessante para a vossa prática profissional, por isso estamos expectantes para que seja bem recebida esta comunicação da nossa parte. Olá a todos e a todas, eu sou Rosângela Visca, sou brasileira, professora da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Minha formação de base é medicina, então minha área de interesse sempre foi a educação na saúde e para a saúde, o ensino na saúde. E agora, após realizar um pós-doutoramento na Universidade Aberta de Lisboa, com o professor Antônio Quintas, ampliei a área de interesse para a educação online e as modelagens de curso e de disciplina online. Muito obrigado. Bom, eu daria então início a esta comunicação, sublinhando 2 ou 3 aspectos que me parecem mais relevantes do ponto de vista de uma introdução ao tema. E a primeira questão tem um pouco a ver com esta noção precisamente de desenho, qual é a relevância do conceito de desenho para a educação. Uma referência muito importante neste domínio é a obra do Herbert Simon, na segunda metade do século XX, com livros como, por exemplo, As Ciências do Artificial, em que ele defende esta ideia, aparentemente simples, de que a atividade humana é essencialmente uma atividade artificial, não imediatamente comparável com os processos naturais, digamos, estudados pelas ciências naturais. Portanto, as atividades humanas definem-se mais pela contingência do que pela necessidade e, segundo o Herbert Simon, nós temos que encarar diferentes ciências que lidam com o humano como umas ciências do artificial. Há uma fase importante em que esta ideia de design entra na educação, que tem a ver com os trabalhos de Anne Brown nos anos 90, onde ela cria o conceito de Design Experiments, que era um conceito que contrapunha a atividade de investigação educacional à atividade tradicional de investigação e educação, que era uma atividade muito de laboratório e muito preocupada com procedimentos semelhantes ao das ciências naturais e era um tipo de investigação muito baseada na comparação entre um grupo de controle, um grupo experimental, portanto, uma investigação muito centrada no laboratório, não é? E Anne Brown vai contrapor a essa ideia do laboratório a ideia de que é necessário estudar a educação em contextos mais naturalistas ou mais sociais e encarar a investigação em educação como um processo
de alguém ou de pessoas que intervêm na realidade, não estão apenas a observar a realidade, mas sim estão a intervir na realidade. E aí surge muito esta ideia do design em educação. Primeiro, o termo que ela utilizou é o termo precisamente de design experiment, que vem dar depois origem a toda uma corrente ainda muito atual, que é do design based research. E basicamente o que ela vai dizer aí, não só contrapor o contexto de laboratório ao contexto de sala de aula real, mas também aos contextos de comunidade, das comunidades que aprendem, e vai afirmar que a educação é muito mais semelhante, por exemplo, à arquitetura ou à engenharia do que propriamente a outros domínios de investigação científica. Um outro tópico que eu creio que é muito importante que façamos um pouco de reflexão sobre ele, tem a ver com esta ideia ou a diferença que poderá haver entre design instrucional e design de aprendizagem. São duas concepções que têm tradições diferentes. Por exemplo, o design instrucional tem uma raiz institucional nas Forças Armadas nos Estados Unidos, portanto, no conseguir pensar e desenhar procedimentos para o ensino e a aprendizagem em contexto militar, e por outro lado tem muito a ver com uma tradição behaviorista, também com a tradição relativa que advém do ensino programado, portanto pensar o processo de ensino como um processo de etapas, pequenas etapas sequenciais, em que o sujeito vai aprendendo passo a passo e por pequenos passos e vai sendo reforçado ou não reforçado consoante consegue evoluir na sua aprendizagem ou não. Portanto, o sujeito é controlado pelas contingências de reforços, e a isso contrapõe-se esta ideia de design instrucional, contrapõe-se hoje em dia a ideia de design de aprendizagem, que tem muito mais a ver com o descentrarmos do processo de ensino em si e procurarmos criar um ambiente de aprendizagem que envolva quer os estudantes, quer os professores, quer os conteúdos. Portanto, o que importa é de facto desenhar um ambiente contextualizado, situado, que permita que as pessoas aprendam e não apenas pensar do ponto de vista do professor num desenho muito centrado numa sequência de tarefas de ensino muito bem definidas. O design de aprendizagem pode até dar lugar à aprendizagem incidental ou acidental, não planeada, pode-se pensar um ambiente de aprendizagem que promova surpresas na aprendizagem, digamos, não é? Onde nem tudo tem de estar previsto. O que tem de estar previsto é que seja criado um ambiente estimulante e rico que permita aos sujeitos que aprendam. Finalmente, só para situar um pouco mais este trabalho, a nossa intenção diria que é a seguinte: no domínio da educação online existem várias teorias que são mais de natureza descritiva, explicativa, quais são as componentes da educação online, o que é que explica que a educação online se possa ocorrer, etc., mas que raramente são pensadas. Essas teorias, e eu refiro aqui algumas que são, por exemplo, e que nós iremos desenvolver a seguir, as teorias do Michael Moore sobre a distância transacional, ou do Drone sobre o controle transacional, a teoria da comunidade de inquirição do Garrison e do Anderson, ou as teorias conectivistas do George Simmons e do Stephen Downes. Enfim, são tudo teorias, modelos de educação online, que são interessantes do ponto de vista explicativo, descritivo, mas que poucas vezes são pensadas explicitamente como ferramentas para o desenho de ambientes e de cursos online. E a nossa proposta aqui é precisamente essa: como aproveitar essas teorias, esses modelos teóricos, como ferramentas mentais para que o designer instrucional, ou o professor, ou o formador possam pensar e desenhar um curso online.
Uma vez, e vou terminando por aqui esta introdução, mas o que observamos é que, uma vez que todas essas teorias trabalham com variáveis, com dimensões que podem ser manipuláveis, digamos, podem ser desenhadas precisamente, pensamos que elas podem funcionar como uma primeira camada de elementos que permitem realizar o desenho de ambientes de aprendizagem. E posto isto, passo então a palavra ao meu colega Pedro Cabral para desenvolver um pouco mais estes tópicos. Eu vou falar especificamente de dois modelos conceptuais do Michael Moore. Um deles já foi mencionado pelo professor Quintas. Diz respeito então à distância transacional e toda a discussão que surgiu depois desse conceito, mas também vamos falar aqui sobre os nós de interação. Ele, como também foi dito pelo professor Quintas, a questão importante aqui nestes dois modelos conceptuais é usá-los como ferramenta de reflexão naquilo que depois é o desenho de aprendizagem. Bem, nos finais dos anos 70 é então trazido o conceito de distância transacional, que deve ser sempre vista como um espaço psicológico e comunicacional, e que, agregado ao mesmo, surge o conceito de estrutura e de diálogo. Especificamente, este elemento da estrutura e o elemento do diálogo, quando nós pensamos numa situação de desenho, podemos então identificar que a estrutura diz respeito a um curso que está muito bem definido de uma ponta à outra, dentro daquela lógica que estava a ser referida do design instrucional, em que um estudante, quando entra num curso, vai desde uma ponta até à outra, com tudo muito bem definido, com atividades e leituras que levam imediatamente a processos autoexplicativos de aprendizagem, em que o estudante não precisa praticamente qualquer tipo de contacto com o professor. Isto porque não nos podemos esquecer que nos anos 70 esta comunicação com os colegas ou com os restantes estudantes não era um elemento muito frequente. Contudo, se nós estruturarmos um curso em que queremos basear no diálogo, este aqui deverá então estar menos estruturado. Daí a relação entre o conceito de estrutura e o conceito de diálogo. Nós, quando temos um curso demasiado estruturado, em que tudo é autoexplicativo, não abrimos aqui muito espaço ao diálogo. Contudo, se criarmos um curso que é um pouco menos estruturado, dando o exemplo em que um professor faculta inicialmente um documento que o estudante deve ler e refletir, e que após essa reflexão ele próprio terá que falar com o professor no sentido de procurar uma orientação de outros elementos que queira aprofundar, estamos então aqui a fomentar o diálogo e o professor dá a liberdade a que a estrutura inicial seja um pouco mais flexível. Estes dois conceitos depois também surgiram aliados à questão da autonomia. E como podemos ver aqui por esta imagem, podemos afirmar que o estudante que tem um curso mais estruturado, à partida vai ter um processo de autonomia maior, porque não tem a necessidade de contactar, como eu tinha referido anteriormente, com o professor. Ora, este conceito da autonomia, neste contexto específico, estava mais associado ao elemento relativo à autoaprendizagem. Ou seja, devemos considerar esta autonomia como um elemento de autoaprendizagem. Quando o estudante, neste caso, tem mais diálogo com o professor,
obrigatoriamente leva a que tenha mais interação com o mesmo e, imediatamente, segundo esta perspectiva, seria menos autónomo, ou seja, não podia seguir um percurso de autoaprendizagem em que ele define todos os ritmos. Aí ele tem que comunicar com o professor para conseguir desenvolver o seu processo de aprendizagem. Aquilo que depois é interessante é, em 2007, um trabalho menos conhecido do John Drone, em que ele pega neste conceito de distância transacional e reflete sobre o mesmo e traz à baila um outro termo que é o controle transacional. O que é que se trata daqui do controle transacional? Basicamente, em vez de estarmos a preocupar com as questões de se criamos mais estrutura, imediatamente vai haver menos diálogo e por aí adiante, ele chama a atenção para quando estamos a desenvolver um curso, poderá ser interessante haver momentos em que o controle do processo de aprendizagem está mais centrado no estudante, outro que está mais centrado no professor, e aqui no meio podemos falar então de um controle negociado. Isto significa que, por momentos, podemos ter cursos em que, ao darmos o controle ao estudante e olhando para a perspectiva da distância transacional, estamos a dar mais autonomia ao estudante para que ele tome as decisões do processo de aprendizagem que quer fazer, ou então do lado oposto, quando nós damos mais controle ao professor, o professor cria maior estrutura e o estudante vai ter menos espaço para decidir aquilo que vão ser as suas aprendizagens. Depois, no meio, como eu estava a dizer, podemos ter aqui um controle negociado e é aí onde surge o diálogo. Esta discussão entre o professor, que se calhar, do meu ponto de vista do curso que eu quero fazer, gostava de aprender especificamente mais este tema, e o professor vai ter que dialogar com ele no sentido de perceber se adequa aos objetivos de aprendizagem que estão inerentes ao próprio curso, se fará sentido ou não. Basicamente era isto que eu queria trazer com esta discussão em torno do controle transacional e sobre a distância transacional. Nos finais dos anos 80, o Michael Moore traz também aqui uma questão relacionada com a interação, que mais para a frente, com estes autores, o Anderson e o Garrison, eles pegam que os diferentes nós de interação não se centram só apenas no estudante conteúdo e estudante professor, mas também nos nós professor conteúdo e conteúdo. E que estes nós devem estar presentes para que ocorra uma aprendizagem profunda e significativa. Dando aqui um pequeno exemplo. Quando nós estamos a desenvolver um curso, se não houver uma comunicação entre os diferentes professores que estão afetos a esse curso, pode haver aqui uma dispersão naquilo que se deseja para o curso que estamos a desenvolver. Ou então poderemos até ter mesmo uma sobreposição de temas que depois não vão ser interessantes para os estudantes estar a ouvir exatamente a mesma coisa com as mesmas perspectivas. Por isso, esta interação entre o professor é muito importante, ou entre os professores é muito importante. Num outro lado, para olharmos aqui para a interação conteúdo-conteúdo, quando eu estou a falar de uma disciplina, uma unidade curricular, quando eu estou, enquanto professor, a selecionar os conteúdos, eles devem estar de alguma forma interligados. Daí estarmos a falar desta tal interação conteúdo-conteúdo. Mas aquilo que eu também acho bastante interessante, dentro desta perspectiva da interação, foi um trabalho trazido por Anderson em 2003 sobre o teorema da equivalência da interação. Ele pega nestas questões da interação e refere que para que haja uma aprendizagem significativa e profunda é necessário que uma das interações do estudante esteja a um nível elevado. Esta foi a primeira tese que ele avançou. E como é que poderemos operacionalizar esta perspectiva?
vejamos, se nós estivermos numa situação de prática profissional supervisionada, em que o estudante e o professor têm que comunicar bastante um com o outro, têm que interagir bastante um com o outro, temos que desenvolver um curso que esteja, então, focalizado na interação estudante-professor. E isto será suficiente para que ele tenha a tal aprendizagem significativa e profunda. Contudo, se nós passarmos para um outro contexto em que, por exemplo, é centrado na autoaprendizagem e os conteúdos são o elemento focal desse processo, então criamos um design em que está, e é o design que está aqui no meio, que é este aqui, que está aqui no meio, que está centrado então na interação estudante-conteúdo. E esses conteúdos devem ser suficientes para o próprio estudante definir quais são os seus próprios ritmos, com alguma orientação, que estão presentes dentro dos próprios conteúdos, e à partida será suficiente para, mais uma vez, seja atingida a tal aprendizagem significativa e profunda. Como o professor António Quintas estava a referir há pouco na perspectiva do Downes e do Siemens sobre o conectivismo, nós também poderemos então ter cursos em que a interação estudante-estudante é crucial no processo de aprendizagem e que à partida será suficiente para que se atinja a tal aprendizagem significativa e profunda. Com estes 3 exemplos que vos dei, poderemos então dizer que, para contextos diferentes, eles são equivalentes para a tal aprendizagem significativa e profunda. Contudo, neste teorema de equivalência, o Anderson fala igualmente de uma segunda tese. E essa tese diz respeito àquilo que nós vemos aqui no lado direito desta apresentação, em que poderemos eventualmente ter um curso como aquele que estávamos a falar há pouco, em que a interação estudante-professor é muito importante, naquela questão da prática supervisionada. Contudo, eu sei que nas preferências dos meus estudantes, tipicamente eles gostam que haja alguma interação com conteúdos que são previamente facultados e que também haja uma troca de práticas profissionais entre colegas. E aí eu posso então criar um curso em que não me centro simplesmente na interação que eu, professor, vou ter com o estudante, mas também crio aqui ambientes que permitem a interação com outros conteúdos que já estão pré-definidos e que estão disponibilizados ao estudante, e também crio aqui um espaço de interação com os colegas. Ora, é isso que queremos demonstrar aqui nestes 2 exemplos, um em que só tem interação praticamente com o professor e o outro em que aumentamos as outras interações. Ora, qual é que é a consequência disto? É que este curso onde há mais interação, apesar da aprendizagem provavelmente vai ser semelhante, mas provavelmente o estudante vai estar mais satisfeito e vai ocupar mais tempo e provavelmente vamos ter mais custos associados a este curso. Ora, resumindo aquilo que trouxemos aqui nestes 2 modelos conceptuais, é que eles podem servir como elemento de reflexão sobre decisões que nós estamos a tomar quando estamos a desenvolver um curso, seja ele focado no nó de interação ou nos nós de interação que nós queremos fomentar, no tipo de controle que queremos facultar ao estudante ou que não queremos dar de todo ao estudante, como extremos opostos, sendo que o diálogo está aqui no meio, e também nisto tudo qual é que é o tipo de experiência de aprendizagem que queremos facultar. Eu passava então a palavra à minha colega professora Rosângela, que nos vai apresentar aqui alguns modelos que provavelmente vão ajudar a discernir um bocado mais as questões das construções de cursos online. As teorias elas foram avançando à medida em que as tecnologias também
avançaram, e principalmente no sentido de aproximar os princípios pedagógicos a essas tecnologias e ao uso e ao aproveitamento do uso das tecnologias. Então, em 2004, a professora Connolly, da Open University da Inglaterra, ela iniciou uma série de estudos em que ela procurava dimensionar como é que nós poderíamos utilizar os princípios pedagógicos para a formatação, para o desenho dos cursos online. Então, o primeiro trabalho dela foi em 2004, onde ela pensou e definiu que seriam necessários só pensarmos no desenho em 6 dimensões e 4 características de aprendizagem, que foi o segundo estudo que ela realizou 4 anos depois, em 2008. Então, em relação às dimensões, devemos sempre pensar em uma dimensão da aprendizagem individual, que é aquela que o aluno é o próprio definidor da sua aprendizagem. A aprendizagem social, o desenvolvimento da aprendizagem social, que isso acontece através da interação entre professor e as outras formas de interação, como o professor Pedro acabou de definir. Há uma dimensão ativa, que dessa forma permite que o aluno faça reflexão sobre a sua própria experiência. Uma dimensão passiva, que também é permitido que aconteça, onde a aprendizagem é baseada na memorização, por exemplo, de conteúdos transmitidos pelo professor. E ainda mais 2 dimensões, que é a aprendizagem através da informação de textos que são indicados ou que o próprio aluno procura, e através da experiência, através da aplicação prática do que ele presenciou ou vivenciou na leitura dos seus textos. Em relação ainda a dimensão às características de aprendizagem, Connolly pensou em 4 dimensões, em 4 características, que estão muito envolvidas com as dimensões a que ela se referiu no estudo anterior. O pensamento e reflexão está relacionado com a capacidade de apreensão do conteúdo e a reflexão do que o aluno adquire em qualquer de uma dessas dimensões. A conversação e interação está envolvida diretamente com a dimensão social e com a dimensão ativa. A experiência e atividade com a dimensão da aprendizagem através da experiência, e a dimensão evidência e demonstração, que é um pouco de soma disso tudo, com as avaliações e com as múltiplas possibilidades de avaliação. Quando ele avançou mais ainda em uma nova proposta do desenho de aprendizagem, onde ela também pensou e estabeleceu 4 eixos. E esses 4 eixos também todos envolvidos com as características e com as dimensões de aprendizagem por ela definidas. Só que nesse desenho de aprendizagem ela introduz o uso das tecnologias ativas. Então, para a Connolly, para a professora Connolly, esses 4 eixos estariam envolvidos com a orientação e o apoio. Nessa orientação e apoio é a estrutura pedagógica real do curso ou da disciplina, onde constam objetivos, informes sobre avaliação, calendário, orientação sobre o estudo e até, inclusive, tutoriais dos softwares que podem ser utilizados no desenvolvimento da disciplina ou do curso. Um segundo eixo
que é o de conteúdo e atividades, que são as leituras indicadas, o uso de podcast, de vídeos, atividades de grupo, trabalho de campo e todos os textos que possam ser inseridos, não só pelo professor, como pelos próprios colegas ou tutor. Um terceiro eixo, que é o uso, que é a comunicação e colaboração, aonde ela propõe que nessa interação, a representação dessa interação e da colaboração entre alunos, entre professor e alunos, e mais uma vez tutor, pode ser através do uso de mapa conceitual, por exemplo, ou ferramentas de redes sociais, os fóruns e outras formas de interação. E, por fim, um quarto eixo, que é o eixo de reflexão e demonstração, onde pode ser feita avaliação e atividades de diversas formas, múltiplas atividades, para avaliar a aprendizagem dos alunos. E aí ela cita o uso do Wiki, do blogs, do e-folio, do portfólio e das diversos softwares hoje já existentes para avaliação formativa. E foi baseado nisso que, recentemente, nós realizamos um estudo multicêntrico, usando esses eixos propostos por Connolly, onde nós utilizamos uma disciplina em Portugal, uma disciplina no Brasil e uma disciplina em Moçambique. Esse estudo já foi, inclusive, apresentado em um colóquio de currículo realizado em Lisboa, agora em 2018. E o resultado que nós encontramos foi muito importante, porque nós conseguimos, com a aplicação dos conceitos da professora Connolly, definir a proposta, fazer uma representação gráfica das 3 disciplinas. E onde nós observamos, que é bem visível, que no primeiro eixo, no eixo 1, que é o eixo de orientação e apoio, as 3 disciplinas têm uma maior concordância. E nos demais eixos de conteúdo, comunicação e reflexão, as disciplinas diferem. E a importância de fazer isso, de mostrar isso, é que pode funcionar como uma forma do professor fazer uma reflexão sobre a sua disciplina. Porque ela pode ter uma diferença nesses outros eixos por conta dos objetivos ou das características daquela disciplina ou curso, mas pode ser também porque precisa ser feito uma revisão e uma reavaliação para que possa introduzir metodologias e novas tecnologias na sua disciplina. Então, chegamos à conclusão de que é uma metodologia que pode ser utilizada, inclusive, para o planejamento do desenho de novas disciplinas, quando nós estamos trabalhando, ou de curso que nós queremos fazer a proposta. E, por último, vamos fazer referência também a um modelo proposto por Pitiano em 2017, é bem recente, em que ele procurou fazer um consenso, encontrar um consenso entre as teorias descritas, algumas destas que nós comentamos aqui, desde a primeira fala do professor Quintas e complementada com a fala do professor Pedro e agora com essas propostas que eu apresentei. Então, o interesse do autor era de procurar fazer uma abordagem, um modelo de uma proposta para curso ou disciplina modular. Então, ele utilizou módulos que já tinham sido descritos por Bosch em 2016. E esses módulos falavam do conteúdo, e nesse conteúdo o uso pode ser de vários softwares,
que estão disponíveis hoje, mas também que pode ser apresentado da forma tradicional pelo professor que fala para os seus alunos e que ouve. Não estamos aqui querendo anular nenhuma forma de apresentação. Um outro módulo que deve se prestar muita atenção quando formos pensar em um curso ou em uma disciplina, que é o módulo do desenvolvimento social e emocional, que onde a instrução não é simplesmente sobre o conteúdo, mas é também sobre o suporte social e emocional aos alunos, respeitando, então, um conceito construtivista que postula que o ensino e a aprendizagem são atividades inerentemente sociais. Então, a presença, às vezes até física, com os encontros presenciais com professor ou tutor, pode dar esse suporte emocional para os alunos. Um outro módulo proposto por Bosch tinha sido o questionamento dialético, que é para a promoção da discussão de temas. Uma das propostas é o fórum de discussão, mas pode ser usado também uma conversa organizada, ou chat, como é chamado também, onde você utiliza uma pergunta, um tópico, e a seguir, alunos e professor ou tutor vai estimulando a respostas e novas perguntas. E, no final, o visual de toda a conversa pode permitir ao aluno que ele veja toda a discussão e, com isso, significa também forma de aprendizagem. Um outro módulo é a aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa do trabalho em grupo, aluno com aluno. E aí a introdução de elementos como o wiki, a tecnologia móvel. Além disso, o módulo de reflexão ou de avaliação da aprendizagem, e aonde uma das possibilidades para isso são as múltiplas tarefas com a análise de aprendizagem. E, por fim, Pidiano acrescentou 2 módulos, que é o do autoestudo, que é a aprendizagem independente, e a reflexão que pode ser feita com o uso de blog ou de jornal. Então, Pidiano apresenta várias possibilidades de se fazer cursos, e aqui a gente traz uma forma que ele apresentou, que é de um curso totalmente online, sob a direção do professor, em que em cada módulo pode ser introduzido tecnologias conforme o objetivo daquele curso ou daquela disciplina que está sendo modelada. Eu vou passar, então, para o professor Quintas, para que ele faça a conclusão. Muito obrigado. Bom, em termos de conclusões, eu ressaltaria aqui, de facto, esta ideia de que os modelos teóricos de educação online que podem não ter sido construídos a pensar especificamente no desenho da aprendizagem ou no desenho instrucional, no desenho de cursos, apresentam de facto diversas dimensões que permitem ao designer instrucional, ao professor ou ao formador utilizar essas dimensões desses modelos como variáveis com que pode jogar para o desenho de um curso ou até de um sistema. Todo o trabalho de concepção e de implementação de um curso online implica decisões, tomada de decisões variadas, e que são decisões que têm a ver com
os objetivos do curso, o contexto, os recursos, etc. Não é? Por exemplo, os recursos são de várias naturezas. Os recursos são recursos humanos, por um lado, são custos em termos de tempo, são custos em termos de dinheiro, e tudo isso são dimensões que têm que ser pensadas e avaliadas no momento de desenhar um curso. Por exemplo, nós podemos ter bastante dinheiro para investir no desenvolvimento de conteúdos interativos, suponhamos, não é? Se tivermos esses recursos disponíveis, possivelmente podemos economizar mais, não investindo tanto na interação professor-estudante. Pelo contrário, se nós não tivermos possibilidades de investir muito na produção de conteúdos, teremos que investir muito mais na interação professor-estudantes. Mas para isso é necessário que haja pessoas formadas com essa capacidade de moderação online, desenvolvimento de atividades online, de facilitação online, etc. Portanto, em cada momento nós temos que avaliar quais são os recursos que temos nesse momento. E também a função dos objetivos. Por exemplo, se eu quiser fazer um curso para numa instituição financeira, por exemplo, ensinar a utilizar um formulário diferente que apareceu numa determinada altura, possivelmente posso desenhar um curso muito vocacionado para a aprendizagem independente, para a autoaprendizagem, sem ter de recorrer muito à aprendizagem colaborativa. Pelo contrário, se eu tiver um curso que se baseie muito ou que apele muito à dimensão experiencial das pessoas, é útil investir sobretudo na interação entre os estudantes, na interação entre os formandos, e aí também podemos dispensar um pouco o investimento em conteúdos e até um pouco, podemos poupar um pouco no investimento na interação entre professor e alunos, uma vez que a grande riqueza de um curso desse tipo surgirá precisamente da troca de experiências entre os formandos ou entre os estudantes. E são todas estas variáveis que temos de ter em conta ao desenhar um curso. Ou seja, temos professores habilitados para fazer um curso online, temos estudantes motivados, formandos motivados para partilhar as suas experiências, para estarem envolvidos numa experiência rica, numa interação entre pares, ou temos contextos em que é preferível privilegiar os conteúdos e a aprendizagem independente. São tudo decisões que temos de tomar e que serão tomadas muito mais facilmente se nós pudermos usar estes modelos como ferramentas mentais para pensar o desenho de um curso. Finalmente, e para terminar, eu diria que estas ferramentas mentais, utilizando as teorias como elementos para o desenho da aprendizagem, são apenas uma primeira camada de ferramentas que nos permitem precisamente o desenho de cursos, porque há umas outras camadas que têm a ver já com processos de objetivação, de visualização, de representação dos cursos. Há uma linguagem visual, digamos, há linguagens mais formais de apresentação das estruturas dos cursos, e essas linguagens são muito interessantes, essas como todas também estas que nós chamamos aqui ferramentas mentais, dimensões teóricas dos modelos de educação online, todas elas servem para não só para desenharmos um curso, como também para podermos partilhar o nosso desenho de cursos com outros atores do processo de ensino e aprendizagem, o que é uma dimensão fundamental hoje em dia e que tem a ver precisamente com não estarmos sozinhos a pensar um curso, a pensar um sistema, e sim estarmos acompanhados, podermos trocar experiências, desenhos de cursos, etc., e fazermos uma avaliação formativa constante dos cursos que nós propomos. Nesse sentido, as linguagens mais formais do design de aprendizagem são ferramentas extremamente pertinentes e importantes para o desenho de cursos. E por aqui terminamos com digamos, quase que
com esta chamada de atenção, que é muito importante que o desenho dos cursos online e todos os processos de educação digital que temos hoje em dia tem muito a ver com a prática, com a experiência que as pessoas vão adquirindo, mas que essa prática pode ser iluminada por elementos teóricos que estão já construídos e que constituem uma espécie de menu em que nós nos podemos servir dos elementos que nos são mais úteis em cada momento. Bom, resta-nos então agradecer de novo a possibilidade que nos deram de participação neste encontro e certamente, através dos contactos disponíveis no encontro, estaremos disponíveis para alguma discussão ou dúvidas que queiram formular a qualquer um de nós. Muito obrigado. Obrigado.